Bom dia a todos, live a live, com energia e com chutzpah, determinação e coragem. Vamos enfrentar a nossa vida com alegria, com simcha, alegria. Hoje, conforme vocês estão vendo, eu atrasei um pouco devido ao trânsito de São Paulo, já que está chovendo. Mas me deu uma oportunidade de me aprofundar um pouco sobre o estresse. Trânsito, estresse, nossa vida é uma vida estressada. A gente realmente se sente, que nós falamos nos nossos últimos dias que nós falamos, é muito estresse na nossa vida. E pensando assim, me lembrei do meu sogro, meu falecido sogro da abençoada memória. Em vez de falar estresse, ele falava stretch. Meu sogro não falava bem nem português e nem inglês. Mas stretch no inglês, to stretch significa para esticar alguma coisa, se chama stretch. Estresse, todos nós sabemos o que é. Mas meu sogro entendeu que o que é estresse é quando a gente sente que a gente está sendo esticado. Daqui a pouco a corda vai se arrebentar. Isso era estresse, stretch. E de uma certa forma, está muito certo. Naquilo que nós estudamos nos últimos dias, vimos o seguinte: temos que, para ganhar a inteligência emocional, temos que aprender para não ter aquelas respostas impulsivas sem pensar. Mas, ao contrário, usar a nossa mente, usar a nossa inteligência para reagir de uma forma correta. Uma pessoa estressada, é fácil para ele cair naquilo que a psicologia chama fight or flight. Flight significa fugir. Fight significa lutar. Os homens, no início da criação do mundo, estavam acostumados com essa reaction, com essa reação. Ou briga, ou luta, ou foge. E isso era algo natural, um instinto. Instinto. Fight or flight. Com o tempo, o fight or flight ficou diminuído de uma certa forma. Mas pessoas do stress, é isso que eles sentem o dia inteiro. Para entender melhor esse conceito, o Dr. Herbert Benson, ele montou uma ideia que se chama o Relaxation Response. Como responder de uma forma relaxada, relaxed. Esse Dr. Herbert Benson, ele é um professor, autor, cardiologista e o fundador do Harvard Mind and Body Medical Institute. A resposta que ele está querendo ensinar a gente como responder de uma forma correta é definida da seguinte maneira: a nossa habilidade de ensinar o nosso corpo para soltar os quimicais e sinais do nosso cérebro que vão fazer que nossos músculos e órgãos vão se acalmar. Isso vai aumentar blood flow, sangue, corrente de sangue para o nosso cérebro. O que isso significa? Que tipo de processo é isso? Em seu livro, Relaxation Response, a Dr. Benson nos explica o seguinte: que tendo uma mente relaxada e um corpo relaxado, é tão fundamental para nós que nos tira de várias dificuldades. Que nós vamos ver que uma pessoa que está nesse sistema do stress, ele pode até correr perigos enormes como cardiovascular e várias outras dificuldades de coração
E Deus nos livre piores assuntos que nós não vamos mencionar. Por isso, é importante uma pessoa aprender a se relaxar, sair do estresse. Uma pessoa tem que saber que parte da inteligência emocional é se acalmar, take it easy. Ou que a gente fala aqui, esfriar a cabeça. Porque esse sintoma do fight or flight, isso sempre ocorre com nós quando a gente percebe que tem um perigo. Ou quando tem muita pressão, muito estresse. E a ideia desse fight or flight vem para nos proteger, para não ser prejudicado, danificado. Por isso, isso implica várias mudanças até fisiológicas. Por exemplo, isso aumenta nosso metabolismo, pressão do sangue, a forma que é nosso coração, as batidas cardíacas, assim diante. Todos eles são feitos para nos proteger. Coloca o corpo numa protection mode. Mas se as pessoas usam isso demais, o dia inteiro, eles entram nesse fight or flight, se fica estressado e logo tem essa reação, isso pode nos prejudicar, que nem nós vimos. Por isso temos que ter, como parte dessa inteligência emocional, para falar, olha, você está ultrapassando os limites. Cabe a você se acalmar um pouco. Aprende a inteligência emocional, como você se acalmar. E quais que são os métodos para isso. Encontramos, aliás, no Tânia, no Sagrado Livro da Tânia, 3 métodos. Vamos continuar nosso raciocínio de ontem. Como a pessoa pode se acalmar. Ou seja, o que o estresse faz principalmente para uma pessoa? Uma pessoa se sente batido. A pessoa se sente por baixo, exausto. Uma pessoa não tem força. E é importante uma pessoa, quando começa a sentir estresse, para ele ter algumas ideias. Algumas ideias na sua mente para sair logo dessa mania de se estressar o dia inteiro. O número 1 que é importante é uma pessoa tem que ter pensamentos, que nós vimos ontem, pensamentos positivos na sua cabeça. Isso é super importante. Ele tem que voltar para ver. É ótimo quando ainda pode juntar isso com fatores religiosos. Ver quais que são os assuntos bons que Deus está lhe proporcionando. Pode ser uma pessoa que se estressa com coisas pequenas, mas ele esquece das coisas grandes, boas que está acontecendo com ele na sua vida. Voltando para o meu assunto hoje, nesses dias, eu tenho aqui uma visita da minha filha nos Estados Unidos, com meus 3 netos. Cada vez que eu volto para casa, eu vejo esses netos. Me dá tanta alegria, é uma dádiva, um presente de Deus. E quando eu estava estressado por causa do trânsito de ontem, eu falei, olha, você está se estressando por causa do trânsito, quando dentro de uma meia hora você está em casa, de novo perto da tua família. Graças a Deus você tem uma família. Você está se estressando do quê? A gente tem que usar simplesmente a nossa mente para acalmar o coração. Existem vários exemplos que nós podemos encontrar de coisas boas que Deus está fazendo com nós, que falamos na nossa reza sobre tua bondade constante e milagres constantes que acontecem com nós em cada instante da nossa vida. Mais um assunto. Devemos realmente aprender de não postergar as coisas. Isso é super importante. Eu vi que pessoas que sofrem de estresse, eles já estão com os nervos deles no stretch, já está no máximo. Se eles deixam coisinhas aqui, coisinhas ali, chega atrasado, fica no trânsito quando deveria sair um pouco mais cedo para realmente pensar, talvez vai ter trânsito, assuntos assim. Se eles não se programam,
e sempre chega atrasado, sempre fazem as coisas no último minuto. Tem pessoas que se orgulham que quando eles viajam, se sabe quantas vezes na minha vida eu cheguei, o voo estava saindo 11 horas à noite, e eu cheguei no aeroporto, era 10h15. E mesmo assim consegui pegar o voo. Isso sempre acontece comigo. Olha como que eu sou bem sortudo. Olha que as pessoas não entendem que isso aqui é uma fraqueza. E por que cada vez você tem que chegar 10h15, se nervar as pessoas que estão na frente, estressar todo mundo, além que você está se estressando. Você já tem motivos de estresse suficientes sem isso. Por que você está aumentando e não está organizando a tua vida? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer o tempo inteiro. Não postergar, não adiar. Fazer as coisas na hora certa. Não deixar as coisas para a última hora. Antes de eu chegar aqui no Brasil, me falaram que a palavra mais usada no Brasil é amanhã. Amanhã é uma palavra tão bem usada. Você pega para alguém fazer alguma coisa, sabe, hoje eu não posso. Amanhã. Esse amanhã se torna um fator de estresse para nós. Em vez de resolver o assunto na hora certa, vai postergando e amanhã já é o último prazo. Por isso virou um fator do estresse, além do estresse que cada um tem naturalmente na sua vida hoje. Por isso, assunto número 2 é estresse. Estresse de postergar as coisas. Agora vamos para o item número 3 dessa ideia que nós falamos hoje. De se acalmar. O processo de se acalmar. É um fato que dedicar alguns minutos por dia no meditação é importante. Antigamente se achava que meditação é apenas para grandes pessoas. Pessoas que têm uma mente usando a linguagem do sagrado livro de Tânia, que eles podem se aprofundar tanto que eles conseguem realmente viajar na sua meditação. Mas hoje sabemos que meditação deve fazer parte da nossa vida. O que é meditação? Simplesmente sentar num lugar relax, desliga os celulares, começa a prestar atenção sobre as coisas simples da tua vida. Começa a exalar, inalar. Vê como que está teu suspiro, como está suspirando. Faz isso aqui de uma forma organizada. Você vai ver que esses métodos ajudam uma pessoa para sair daquela corrida da vida. Eu preciso, tem tudo, tem seu tempo. Tudo pressionado. Sair um pouco para alguns minutos da pressão realmente nos ajuda. Sobre meditação ainda vamos falar, mas o que eu quero juntar, o que nós falamos hoje? Sem dúvida nenhuma, cabe a nós mesmos começar a se tranquilizar, se acalmar e sair daquele stress. Vimos hoje 3 pontos. Cada um de nós, na hora que ele começa a sentir pensamentos do stress, ele tem que pensar o seguinte: o que está me estressando? Uma besteirinha na vida. Quando tem tanta coisa boa indo. Será que é justo? Estou esquecendo das prioridades. Tem tanta coisa boa à nossa volta. E vamos lembrar que sempre tem gente muito pior do que nós. Por isso, pensando dessa maneira, a gente percebe que o motivo por qual que a gente está se estressando realmente não é suficiente. Vamos falar dessa maneira. Não tem tanto motivo para estresse. O número 2. O que nós devemos fazer é começar a organizar a nossa vida para não aumentar mais fatores do estresse, além do estresse que nós já temos. Tirar essas coisas que a gente começa a adiar, juntar. Coisas desnecessárias que nós vimos. E vários outros exemplos. Vamos organizar nossa vida e dedicar um tempo diário para entrar numa organização para não se estressar mais. Não acumular mais fatores de estresse. E número 3, começar a praticar um pouco de meditação.
Apesar que não há aquela meditação do yoga tão perfeita. Então vamos fazer isso de uma forma imperfeita, não tem problema. Mas vamos realmente dedicar alguns minutos por dia para relaxation. E isso vai nos dar realmente o poder de se livrar do estresse, que é a ansiedade. Muito bem, me mandaram que estresse e ansiedade, sem dúvida nenhuma, ansiedade e estresse, com certeza, vão junto. E eu gostaria de colocar mais um detalhe. Se vocês vão olhar no sagrado livro do Tanya, o Balatanya diz mais alguma coisa. Estresse, tristeza, traz preguiça. Algo interessante para pensar. Tem muitas pessoas que não têm força, são tão preguiçosos, eles acham que não têm força, mas na realidade é preguiça. Preguiça vem do estresse. Uma pessoa estressada, próximo ponto é preguiça. Mas vamos se juntar. Temos a força de realmente organizar nossa vida, dominar esse fator do estresse da nossa vida assim, vamos se tornar bons soldados nesse exército de Deus de elevar e modificar o nosso mundo. Podemos e vamos. Cada dia é mais um detalhe, mas tudo nos ajuda para entrar de forma com chutzpah, com aquela determinação, com a autoconfiança que nós vamos ganhar, que nós podemos. Vamos conquistar o nosso mundo mesmo e modificar o nosso mundo para se tornar um mundo, tanto amo essas palavras, de se tornar um pomar de Deus mesmo. Um bom dia para todos e muito sucesso.